O tema vocês já puderam ler aí, as crianças na visão do espiritismo. E aí a gente vai começar falando da reencarnação infantil, né? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar da lei da causa e efeito. A reencarnação permite o progresso individual ao proporcionar novas oportunidades de aprendizado e evolução desde a mais tenra idade, né? Então, a reencarnação ela vai sempre estar aliada à lei do progresso, sempre aliada à evolução individual, né? Somos seres pensantes, somos espíritos com E maiúsculo, com individualidade, com livre-arbítrio, e isso não é diferente para as crianças também, mas, lógico, dentro de uma evolução infantil, até que elas se tornem adolescentes e cheguem à vida adulta, passem de jovens a mais velhos, mais experientes e tenham toda aquela experiência que a gente, como encarnado, pretende ter. Então, a lei de causa e efeito ela vai estar sendo aplicada sempre, mesmo quando a gente falar de crianças. Espiritualidade pré-natal. O que seria isso? Né? A criança já traz consigo uma história espiritual antes mesmo do nascimento, trazendo características e tendências herdadas de existências anteriores. Então, claro, lembrem, a nossa alma já viveu muitas experiências. Então, aquele bebê ainda na barriga da mãe, independente dele ter 10 semanas ou 30 semanas, 40 semanas próximo ao nascimento, lá já tem um espírito conectado àquelas células, né? Aquele pequeno corpinho que está se formando já tem uma alma presa lá naquele corpo, presa no bom sentido. E essa alma já tem uma vivência, já tem outras experiências, né? Então ele já traz ali desde o ventre materno, por isso que ele fala em espiritualidade pré-natal, porque é realmente antes do nascimento já tem ali uma bagagem, né? E essa bagagem, ela já vem com sentimentos que envolvem a mãe, né? Que está ali com aquela criança no ventre dela. A mãe também já gera sentimentos, gera energias que atingem essa alma, que muito provavelmente vem de um novo resgate que eles vão ter. Pode ser um resgate de amor, pode ser um resgate de ódio, são inúmeras as possibilidades. E aí, por isso que a gente fala na escolha da família, né? O espírito reencarnante, com auxílio do plano espiritual, escolhe uma família que esteja em sintonia com as suas necessidades de aprendizado e desenvolvimento. Então, vejam, muito provavelmente aquela alma foi um adulto em vidas passadas. E em determinado momento no plano espiritual, ela escolheu a família com quem ela ia ter essa nova experiência. Então, aquela frase assim que às vezes a gente escuta falar, e a gente mesmo, eu mesmo já falei até aprender a doutrina, até estudar e ver que essa frase não faz sentido, que é família a gente não escolhe. Ah, eu não me dou bem com meu irmão, ou eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com tio, com vô, com algum parente. Porque família a gente não escolhe, a gente tem que aceitar o que veio, né? Aí, eu não pedi para nascer. Muito provavelmente essa frase está 100% errada. Você provavelmente pediu para nascer, a criança provavelmente pediu para vir naquela experiência, né? E escolheu onde ela ia nascer, o porquê que ela ia nascer, por que ela ia ter aqueles pais, se ela ia ter irmão ou não, se ela ia ter contato com a família ou não. Então, é tudo uma escolha. Então, por isso que a reencarnação infantil é tão importante, porque às vezes a criança é tão inocente que a gente não percebe que ali tem uma alma cheia de história. Ali tem uma alma já com traços de personalidade muito importantes, né? E aí a gente vem falando da influência do ambiente familiar na formação da criança. Então, independente dessa bagagem, independente dessa história que a criança tem na alma dela, nas vivências, nas vidas passadas, é a influência do ambiente familiar que vai formá-la. E às vezes é exatamente por isso que ela escolheu nascer naquela família.
É exatamente por isso que ela escolheu ter aquelas experiências. Porque uma vez presa num corpo físico, através dos 5 sentidos, faça com que ela corrija erros do passado, com que ela se permita ter novas experiências, com que ela se permita novamente amar incondicionalmente, porque a gente não se recorda das vidas passadas, ainda mais quando criança, quando a nossa mente ainda está em formação nessa nova experiência. E é aí que vem tão importante a influência do ambiente familiar e da formação da criança. Então, a modelagem comportamental. A família exerce um papel fundamental na formação moral e ética da criança, sendo um exemplo de conduta a ser seguido. Né? A criança, geralmente, ela repete aquilo que ela vê. Ela aprende o que a gente ensina. E mesmo quando a gente não quer ensinar, ela vê alguma coisa, absorve e vai repetir aquele comportamento em algum momento. Então, daí vem essa modelagem comportamental, essa formação moral e ética. Então, primeiro nós temos a responsabilidade dos pais, né? Então, os pais têm a missão de orientar, educar e inspirar seus filhos, ajudando-os a compreender e colocar em prática os princípios morais. Veja, a nossa doutrina nos ensina que a evolução moral é a chave, né? O conhecimento, a inteligência, a evolução científica, tudo isso não tem sentido se nós não evoluirmos moralmente. Então, a moral é a chave da coisa. Se a gente tem a oportunidade de estar em contato com crianças, sejam elas nossos filhos ou não, crianças conhecidas ou não, pode ser uma criança que você conheceu ali num momento, numa festa, num shopping, na rua, num transporte. O adulto, já com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de moral desenvolvida, ele tem essa responsabilidade. Então, ela é dos pais, mas ela é de nós também, principalmente nós espíritas, que estudamos a doutrina e entendemos a necessidade dessa evolução moral. Entendemos a necessidade de dar bons exemplos para as crianças. Além da educação baseada em amor. Então, o ambiente familiar, amoroso e acolhedor, propicia o desenvolvimento emocional, afetivo e espiritual saudável da criança. Nem sempre a criança vai encontrar esse ambiente cheio de amor dentro de casa. Nem sempre a criança vai ter uma família, nem sempre a criança vai ter um ambiente, vai ter uma casa, né? E é daí que vem essa responsabilidade geral de todos nós. Então, claro, como pais, nós temos aquela responsabilidade, até pelo zelo, pelo carinho, pela vontade de ver nossos filhos felizes, né? Mas e quando não são nossos filhos? A nossa responsabilidade não é do mesmo tamanho da dos pais, mas ela ainda existe. A reeducação familiar em situações de conflito, a família deve buscar a autotransformação para criar um ambiente harmonioso e propício ao crescimento dos filhos. Então, qual seja esse conflito? Às vezes o conflito é uma comorbidade, né? O conflito é uma deficiência física. O conflito é uma história de vidas passadas mal resolvida. E nem a família, nem a criança entendem o porquê que aquela coisa acontece de forma tão rude, tão drástica. São inúmeros os exemplos que a gente pode dar. E aí, o que é importante? A família ter atenção com as crianças e moldar aquele ambiente, aquela morada, aquela educação, aqueles exemplos passados para a criança, nem que para isso a gente tenha que se transformar. Então, por muitas vezes, as situações de conflito elas permanecem quando nós permitirmos que elas permaneçam. Porque se a gente chegar num momento e falar, não, eu não posso mais permitir que essa criança passe por isso. Nós temos ali um livre-arbítrio um pouco maior, um pouco mais consciente, racional do que as crianças. Claro que as crianças podem nos ensinar muitas coisas, mas entenda, a responsabilidade é nossa. A evolução moral é nossa. Nós estamos aqui há mais tempo evoluindo, nós temos mais bagagem nesta encarnação, né? Então, essa influência toda do ambiente familiar na formação da criança é muito importante.
Muito importante, porque independente da índole, independente da bagagem que ela tenha lá, lembre, a criança vai ter uma nova oportunidade de se formar, uma nova oportunidade de mudar, de evoluir, de crescer. E ela precisa contar com os adultos que estão em volta dela. Assim como ela também precisa contar com as outras crianças, que ela vai se relacionar com as outras crianças. Então, vocês entendem como é uma coisa cuidar das nossas crianças é uma necessidade do planeta, da sociedade em si. Todas as crianças merecem carinho, todas as crianças merecem essa atenção. Sendo nossos filhos, com certeza, e mesmo que não seja. Porque uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra. E, ainda nesse sentido, a gente vem falando da educação dos sentimentos e dos valores. Empatia e compaixão. O desenvolvimento desses sentimentos é essencial para que a criança reconheça e respeite as emoções e necessidades dos outros. Vejam, se ela não sabe o que é empatia e compaixão, como que ela vai oferecer isso para as outras crianças? Como que ela vai se tornar um adulto que tenha empatia e compaixão por ela e pelo próximo? Ou seja, empatia e compaixão são também sentimentos-chave. Eles vêm com toda aquela bagagem moral e são importantíssimos da gente ensinar para as crianças. Assim como a tolerância e o respeito. A criança precisa aprender a aceitar e valorizar a diversidade, respeitando as diferenças e convivendo harmoniosamente com os demais. Vejam, isso vem da empatia. Isso também vem da compaixão. E isso, obviamente, vem da evolução moral. Então, as crianças elas vão ter contato com todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Alta, baixa, magra, gorda, mais velha, mais nova, assim como as crianças também, com os coleguinhas deles. E no momento que a gente ensina para essas crianças empatia e compaixão, elas vão olhar um amiguinho que é diferente delas e vão manter a empatia. Por que que elas vão rejeitar um amigo que é diferente? Uma criança que não é igual a elas. Afinal de contas, se fôssemos todos iguais, como que a gente ia evoluir? Não tenho base de comparação, não tenho nada diferente do que eu já sou, eu vim de um jeito e vou continuar sendo do mesmo jeito. E isso tudo gera o quê? A generosidade e a gratidão. Incentivar a criança a ser generosa e grata, valorizando o que tem e compartilhando com os outros. E isso fortalece o seu crescimento espiritual. Então, todos aqueles bons costumes, nós, já cheios de vivência na vida, talvez não consigamos aplicar tudo isso, a empatia, a compaixão, a tolerância, o respeito, a generosidade, a gratidão, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, às vezes nem com a nossa família. Mas a gente tem que lembrar que a criança está lá, tá quase um computador novo ali para você alimentar ela com os arquivos que você acha que eles são bons para ela. Então a gente tem que aproveitar esse momento da infância das crianças para pôr nelas essa moral, para incutir no dia a dia, no cotidiano delas isso. E muitas vezes a gente vai fazer isso de forma direta, dando exemplos, levando para ver coisas diferentes, usando as vivências que a criança vai ter para mostrar para ela as diferenças, mas em outros momentos isso será indireto. Por que que será indireto? Porque a criança vai copiar o que a gente faz. E ela vai copiar o que a gente faz e também vai fazer diferente do que a gente faz. E é aí que a gente vai chegar e vai avisar, olha, não pode fazer isso. É aquela coisa da chama no fogão. A criança está lá todo dia vendo a mãe fazer comida. E aí ela vê aquela coisinha amarelinha, meio laranja, meio azulada, que se movimenta, é quente. E toda hora ela fala para a mãe: posso pôr a mão? Não. Vai queimar. Vai doer o dedo. Você vai sentir dor, vai fazer machucado. Não pode. Isso é fogo. Tudo bem. A mãe, o pai vão falar aquilo uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. A criança sabe que o fogo machuca, mas em algum momento ela vai ter que pôr o dedinho dela lá e queimar o dedinho. E aí, a hora que ela queimar o dedinho,
Adianta dar bronca? Não adianta. O que a gente tem que fazer? Chamar ela para aquela razão. Poxa, mas nós te falamos 10 vezes que a chama ia te machucar, que o fogo ia queimar. Por que você pôs o dedinho lá? Agora a gente vai te ensinar a cuidar do dedinho. Como que a gente vai fazer o curativo para essa ferida? As consequências dessa ferida. Você vai ficar um tempo sem poder usar o dedo, porque ele está com machucado. Ensinar para a criança o que é a dor. Então, vejam, pegar esse pequeno momento de acidente e transformar em compaixão, transformar em tolerância, respeitar o erro da criança, porque não adianta a gente falar, ela quis provar, ela quis ter a certeza, ela quis pagar para ver. Adianta a gente culpar? Não, é uma criança. A gente fez a nossa parte. Avisou que ia queimar, avisou que ia doer, avisou que não podia, mas ela mesmo assim quis pôr o dedinho lá. E é aí que a gente tem que estar no comando. É aí que a gente tem que pegar e usar esse momento como exemplo, para que ela aprenda. E aí a gente volta a falar das vivências e aprendizados na infância, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então, as brincadeiras. Além de serem uma forma de diversão, as brincadeiras ajudam no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Criança é criança. Independente do meio em que ela nasceu, a família em que ela vive, se ela tem família ou não, ela tem o seu período de inocência. Ela tem o seu período de criança. E é muito importante que a gente aproveite as brincadeiras de criança. E dentro dessas brincadeiras, podemos atuar de forma moral. Brincadeiras salutares. Ao mesmo tempo, mostrar para elas as brincadeiras que não são assim tão salutares. As relações familiares. Os vínculos familiares proporcionam experiências importantes para o aprendizado de valores como o amor, a paciência e o perdão. Novamente, está lá a família dando exemplos de forma indireta e dando exemplos de forma direta, educando a criança. Porque a primeira sociedade em que a criança está inserida é a família. O bebê, quando nasce, não tem como sair por aí para dar um rolê. Ele não vai falar, mãe, eu vou sair ali, conhecer uns amigos e já volto. Ele nem fala. Ele é um bebê, ele nem anda. Talvez ele comece a engatinhar rápido. Ou seja, essa relação familiar é a primeira sociedade da criança. É a família com quem ele vai ter os primeiros contatos sociais, a primeiro convívio com pessoas que são diferentes dele. Primeiro, porque ele é uma criança, segundo, que ele já começa a perceber ali as diferenças. E por que é importante isso? Porque aí ele vai chegar no convívio escolar, onde o convívio escolar ele vai ter crianças da idade dele. E aí a escola é um ambiente propício para o aprendizado coletivo, a socialização e a formação de amizades significativas. É ali na escola, mesmo pequenininho, que ele vai começar a ceder, a se impor, a fazer as próprias vontades, a respeitar os amigos, a ter empatia, ter tolerância. É desde o comecinho ali. É uma soma de coisas. Porque conforme essa mente da criança for evoluindo, ela vai evoluindo com essas camadas de moralidade que ela vai aprendendo, direta ou indiretamente. E como a gente vê na doutrina, é o convívio social que traz evolução para nós. Se nós mantivermos essa criança dentro de casa, só convivendo com a gente, apenas em um ambiente seguro, só em contato com a família que ela ama, aonde está a evolução? Em qual momento ela vai evoluir? Porque evoluir nessas condições é muito rápido. Você está num ambiente seguro, acolhedor, com a sua família em volta de você, com amor, com tolerância, com respeito. Rapidinho, criança aprende rápido. Rapidinho ela está uma criança feliz. Mas e a partir dali? O que mais precisa para ela continuar evoluindo? É o contato social.
Então, a gente vê, a própria lei do progresso também nos mostra isso, né? É o contato social que gera as ponderações, as comparações e nos leva a uma evolução, nos leva a acertos e erros. E é importante a gente preparar as nossas crianças para isso. Elas vão errar. Elas vão errar. E o que é importante é a gente falar para elas: você vai cair e vai se levantar, porque a vida vai te derrubar e não vai ser só uma vez. Vão ser várias. E esses exemplos a gente pode ir dando desde quando ela machuca o joelho, porque ela caiu no chão e machucou o joelho, quando ela põe lá o dedinho no fogo e queima o dedo. Haverão situações difíceis. E aí é toda uma formação, todo um conjunto que a gente vai oferecendo para as crianças. E aí a gente precisa, nesse meio tempo, lembrar dos resgates de vidas passadas na infância. Por quê? Porque as crianças têm uma sensibilidade apurada. Isso sem falar nas crianças que já vêm com uma mediunidade automática dentro delas, né? Nós sabemos pela doutrina que todos somos médiums, não é mesmo? Cada um do seu jeito. Alguns escolhem desenvolver a sua mediunidade, potencializá-la, outros não. Mas as crianças, algumas já nascem com ela. Elas não escolheram desenvolver aquilo nesta vida. Muito provavelmente elas escolheram lá, lembram? Quando elas foram escolher o ambiente onde elas iam vir, com a família que elas iam vir, elas já sabiam que elas nasceriam um pouco diferentes. Mas nesta encarnação elas não têm como saber. Então, esse resgate de vidas passadas na infância é uma coisa muito sensível em todas as crianças. Algumas mais, algumas com mediunidade. Em outras um pouco menos, mas toda criança tem pesadelo. E os pesadelos, elas às vezes nem sabem explicar. Sejam nas fases onde elas ainda não sabem falar, sejam nas fases onde elas podem falar. Muitas vezes os pesadelos trazem memórias que elas não viveram nessa encarnação ainda. Como que elas estão pensando naquilo? Eu, me usando como exemplo, eu lembro de pesadelos de quando eu tinha 2 anos de idade. E eram pesadelos assim, que eu posso descrever a cena para vocês, que eu nunca tinha ido para lugares assim com 2 anos. Como que essas cenas estavam na minha cabeça? Da onde vinham esses pesadelos, por exemplo? Muito provavelmente de memórias da minha alma, memórias de uma vida passada. Então, essas memórias espontâneas, como diz o texto, algumas crianças podem descrever detalhes de vidas passadas sem terem sido expostas a essas informações anteriormente. Então, isso às vezes é mais comum do que a gente imagina. Mas quantos pais, quantas famílias, quantas escolas mesmo param para prestar atenção nisso? Principalmente hoje. Hoje em dia, na nossa época, nós tínhamos uma televisão para assistir. Hoje em dia, eles nascem com isso aqui na mão. Antes de falar, eles já aprenderam a teclar e virar a telinha disso aqui. Então, o que que acontece? Quando vem uma memória espontânea, geralmente de uma vida passada, ele viu algum desenho aí, ele viu no celular, ele viu no tablet, ele viu na TV, em algum lugar ele viu isso aí, imagina, como que isso ia vir da cabeça dele? E aí que a gente tem que parar para prestar atenção. Será? Será que veio? Né? Eu acompanho o que minhas crianças estão vendo no dia a dia. Que se eu acompanhar, eu consigo meio que ter uma noção. Não, mas peraí, ela vê um desenho que é uma bola de futebol. Por que ela está falando de pássaros agora? Né? Um exemplo aleatório. E assim por diante. Então, esses resgates de vidas passadas na infância, eles estão mais aflorados. E aí, quando a criança passa dos 7 anos, chega nos 11 anos, começa a desenvolver uma psique um pouco mais adulta, com um pouco mais de livre-arbítrio, com um pouco mais de personalidade, muitas vezes ela vai esquecendo essas memórias espontâneas. Essas coisas vão passando, porque ela já vai criando uma nova experiência. Mas os resgates não deixam de acontecer. E aí a gente volta para as relações interpessoais. Os relacionamentos afetivos entre irmãos, por exemplo, podem trazer laços construídos em vidas anteriores.
Então, muitas vezes a gente vê irmãos que têm uma afinidade incrível, não vivem um sem o outro, e às vezes nem veio daquela vida. Eles naturalmente tinham essa afinidade, ou seja, veio de um resgate de uma vida passada. Da mesma forma que nós vemos irmãos que são inimigos. Desde a fase mais inocente da infância, eles já eram inimigos. Ninguém ensinou eles a serem inimigos, mas eles já eram. Então, também, muito provavelmente, vem de uma bagagem de vidas passadas. E talvez exatamente por isso eles tiveram vir como irmãos, ter o mesmo pai, a mesma mãe, receber o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma criação, viver no mesmo ambiente, para desde pequeno resolverem esse problema que ficou numa vida passada. E aí vem a atenção dos pais, para saber em quais momentos agir, quais conselhos dar, quais diretrizes e qual educação seguir. Fora isso, existem também as manifestações artísticas. A criança pode ter talentos ou habilidades artísticas que se relacionem com experiências prévias em outras encarnações. Então, quantos casos nós conhecemos de crianças que desenham, que é uma maravilha. Eles têm uma habilidade para desenhar, para pintar, para fazer esculturas, para fazer um boneco de neve, que os pais mesmos falam, não, mas quem ensinou isso para ele? Mas, nossa, ele nasceu com essa habilidade. Sim, se ele nasceu com essa habilidade, é porque essa habilidade já vem de uma bagagem de uma vida passada. Muitas vezes ele já pode ter se manifestado de forma artística numa vida passada, ter sido um artista lá. Não significa que ele vai ser um artista de novo. Mas o que é importante para nós nesse momento? É contribuir. Contribuir para essa manifestação artística. Se ele tem essa facilidade, se ele tem esse resgate artístico, incentivem. Tem que incentivar. Então, se ele gosta de pintar, compra um lápis de cor. Se ele gosta de fazer música, incentiva ele, dá um violãozinho de brinquedo. Qualquer manifestação artística pode já ser um resgate de uma vida passada. Do mesmo jeito que não. Nós podemos instigá-los nesta vida a serem artistas. Né? Não necessariamente filho de músico é músico também. Do mesmo jeito que muitos músicos não tinham familiares músicos. Então, da onde veio? Pode ter vindo dessa vida, de uma educação, de uma afinidade, ou pode ter vindo de uma bagagem de uma vida passada. Então, é muito importante a gente ter atenção com as crianças. Ter esse carinho, ter esse zelo. Acordou com um pesadelo, teve um sonho, conta para mim como foi o sonho, vamos tentar entender. Foi para a escola, começou as relações interpessoais, está se dando bem ou não com o irmão, com o primo. Vamos tentar entender, vamos tentar contribuir de forma salutar com tudo isso. Da mesma forma, o resgate de vidas passadas para deficientes físicos. Tem um motivo para ter vindo deficiente físico. Né? A nossa bagagem, a nossa alma, ela ajuda a formar o nosso DNA. Então, do mesmo jeito que eu escolhi nascer naquela família e sou parecido ou com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com um avô, com uma avó, com um tio, muito provavelmente aquela energia, aquela decisão, tudo se formou, as mesmas células foram doadas e aquela coisa toda aconteceu. Então, mesmo quando nós estamos falando de crianças que nascem com uma deficiência ou alguma comorbidade, tem um motivo para aquilo estar acontecendo. E aí, nesse momento, o que é o mais importante? É o amor. Não há expressão moral mais perfeita do que o amor. Então, em alguns momentos, nós vemos crianças que às vezes não escutam, nasceram sem audição, às vezes não andam, não falam, tem diversos tipos de deficiências. Então, muitas coisas que nós aplicaríamos em crianças que não nasceram assim, não dá para aplicar em crianças especiais. O que a gente pode aplicar? O amor. O amor vai ser sempre a chave, sempre o mais importante para uma criança.
E aí a gente continua falando da importância da evolução espiritual desde a infância. É isso tudo que a gente vem falando. Desde cedo, a criança pode aprender a cultivar virtudes com a bondade, o respeito ao próximo, a humildade e o perdão. O direcionamento moral que a gente está falando. O cuidado com a alimentação das crianças deve incluir também valores espirituais, incentivando boas ações e a busca pela felicidade verdadeira. Então, até na alimentação a gente tem que estar dando um direcionamento moral. Tem que explicar para a criança, desde que ela é pequena, o que ela está comendo. Da onde vem aquele alimento? É importante ela saber. Até porque, em determinado momento, ela vai ter o livre-arbítrio dela mais no comando. Ela vai ter a personalidade dela e o direito de escolha. E aí ela vai decidir se ela quer continuar comendo aquilo ou não. E aí ela vai decidir tratar a comida com respeito, entender que ela tem comida e tem gente que não tem comida na mesa. Então, até na alimentação, a gente tem a responsabilidade de estar cuidando das crianças. E aí a preparação para a vida adulta. Uma infância guiada por princípios éticos e morais é fundamental para o desenvolvimento de adultos responsáveis e conscientes. Quantos adultos, quantos problemas nós não vemos causados durante a infância? Adultos com traumas, às vezes irreparáveis, com condutas, às vezes irreparáveis. Então, essa responsabilidade é dos pais, mas não é só dos pais. É de todos nós, em todas as situações. Acredito que a maioria de todos aqui, ou acredito que todos aqui, tenham esse cuidado. Eu não sou pai ainda, mas quando eu estou em um ambiente onde tem uma criança, eu policio o meu comportamento. Poxa, Guilherme, então você é mau, mas quando tem uma criança perto você fica bonzinho? Não. Mas eu evito falar um palavrão. Eu evito dar o mau exemplo. Se eu abrir um pacotinho de bala e eu não tiver onde jogar esse pacotinho de bala e tiver uma criança perto de mim, eu ponho o pacotinho no bolso. Depois, na hora que eu achar o lixo, eu jogo fora. Se eu pegar aquele pacotinho de bala e jogar no chão, a criança vai olhar e vai falar assim: ah, aquele moço ali jogou no chão. Ah, quando eu pegar uma balinha, eu vou jogar no chão também esse pacotinho. Então, é uma responsabilidade de todos nós. As crianças merecem alegria. Elas merecem o melhor do mundo, para que elas possam gerar essa nova experiência de uma forma salutar, para que elas possam, nessa experiência, nessa nova vida, contribuir com a evolução moral delas próprias. Que se elas evoluírem moralmente, as pessoas em volta dela também vão evoluir moralmente, direta ou indireta. E aí a gente vai finalizar com esse último slide, que é uma dúvida muito latente, né? Falar de crianças é muito legal. As crianças geralmente nos divertem, nos alegram, né? Os próprios cachorros eu costumo brincar que são crianças, né? Os cachorros domésticos, os gatos, eles são eternas crianças, né? A diferença é que o adulto evolui. O adulto cresce, ganha personalidade, aí uma hora tem vergonha de si, dos pais, dos amigos, de tudo. Aí ele vira um adolescente, aí fica um pouco rebelde, aí ele anda com as próprias pernas, ele vai passear, ele volta, ele muda, ele viaja. Já os animais não, né? Os animais são eternas crianças, eles nunca vão passar daquele estágio de um bebê, né? Então, pensando nesse estágio, pensando nessa fase, uma criança ainda, que não desenvolveu ainda ao seu lado adulto, quando ela desencarna, para onde ela vai? O que acontece com essa criança? Essa é uma dúvida de muitos, principalmente dos pais que perdem crianças, né? Perdem filhos ainda na infância. É um assunto muito delicado, muito dolorido de se dizer. E é por isso que a gente vai falar dele hoje, porque as crianças, quando elas desencarnam na infância,
elas passam por um processo especial de adaptação e aprendizado. É nessa fase, eles têm a oportunidade de vivenciar experiências únicas, desenvolver habilidades e evoluir espiritualmente. Porque, vejam, é tão difícil a gente explicar para a criança que se colocar o dedinho lá no fogo vai queimar. Imaginem explicar para a criança que ela desencarnou, que ela agora está num reino diferente daquele que ela estava, que ela está no mundo espiritual. Imagine a dificuldade. E quando ela é criança a ponto de não falar, de ainda não ter uma mentalidade totalmente desenvolvida para entender, para ouvir, para questionar. Como que isso funciona? Então, é importante eu trazer isso para vocês. Aqui o próprio texto vai elucidar algumas coisas. Deixam o corpo físico permanecendo com o seu perispírito na mesma forma que apresentavam enquanto ainda eram encarnados. Portanto, se mantêm como crianças mesmo no mundo espiritual. Então, aquela coisa, olha, a criança desencarnou ainda muito criancinha, mas provavelmente lá no mundo espiritual ela já tomou uma forma de uma vida passada para poder entender o que aconteceu, e lá ela já está de outro jeito. Não, errado. Porque se ela veio criança e desencarnou criança, ela precisava passar por aquela experiência. Ela precisava aprender alguma coisa com aquilo. E ela não vai aprender se ela já voltar para uma forma de uma vida passada, se a mente dela já se lembrar de tudo. Ela precisa usar aquela inocência ainda para evoluir moralmente. Então, quando ela desencarna, ela mantém o perispírito dela como o de uma criança. A forma dela ainda é de uma criança. Então, a mente da criança vai se manter velada pelo esquecimento, que é imprescindível ao processo reencarnatório, necessitando de certo tempo para que se efetue o descondicionamento de todas as impressões decorrentes do retorno à vida corporal e das vivências físicas que acaba de deixar, como, por exemplo, o apego à família, o meio que viveu, os possíveis sofrimentos que passou, doenças que contraiu. Então, veja, no momento que a criança desencarna, ela vai desencarnar e vai permanecer no reino espiritual como criança, para que essa etapa de evolução e desenvolvimento dela continue. Por algum motivo ela precisou passar por aquilo. Aí depois de somadas todas as necessidades que aquela experiência precisava proporcionar para ela, aí talvez ela consiga ter uma clareza, um novo pensamento e evoluir não só como criança. Poxa, mas o mundo espiritual, ele é amplo, ele é vasto, ele é enorme. Como que uma criança vai chegar lá e vai ficar vagando? Vai ficar, nossa, sozinha? Errado. O pensamento não é esse. A divina espiritualidade, né? Deus sabe de todas as coisas. Então não é no mundo espiritual que as crianças não vão ser amparadas. Não dá para uma criança ter um autocontrole que um adulto tem quando desencarna, independente da idade em que ela tenha desencarnado. E aí o texto traz para nós essa elucidação. Os espíritos, ainda na forma infantil, não são errantes no mundo espiritual. Lembram? A doutrina nos ensina o seguinte: nós, enquanto encarnados, estamos presos num corpo físico, estamos ancorados no planeta Terra. Tem uma âncora nos segurando. São 5 sentidos nos dando o norte das vivências. No momento que a gente sai do corpo físico, a gente volta a ser o que a gente é, a nossa essência. A gente volta a ser espírito, volta a ser a nossa alma. Mesmo que ainda com uma matéria sutil, que é o nosso perispírito, que é a forma ainda do nosso corpo. Mas lá no mundo espiritual, as coisas acontecem mais rápido. A força do pensamento leva o nosso espírito, às vezes, para onde a gente não quer ser levado. E é aí que a doutrina nos diz que nós, enquanto desencarnados, somos espíritos errantes. Por quê? Porque a gente fica vagando nos nossos pensamentos. E é aí que a gente transita entre os mundos espirituais. É daí que nós vamos falar, nossa, eu estava no umbral, como a gente viu no um exemplo é o filme Nosso Lar.
O André Luiz primeiro vai para o umbral. Aí depois ele, com muita oração, muito pedido de socorro, consegue ser socorrido e se curar no que eles chamam naquela experiência de nosso lar. Por quê? Ele estava como um espírito errante, vivendo ali as suas experiências necessárias, a ponto de tomar as suas decisões. A criança não vai passar por esse período, geralmente. Né? Elas não ficam vagando na espiritualidade, à procura de entes queridos ou à procura do brinquedo que elas tinham, à procura de qualquer outra coisa. Por quê? Porque a misericórdia divina vai mais uma vez se manifestar, proporcionando amparo e abrigo condizentes com as necessidades que as crianças apresentam. Então, são inúmeros os educandários que fazem parte de cada colônia ou cidade no plano espiritual. Então, voltando a usar o nosso lar de exemplo, lá tem um educandário para as crianças também. Parte do nosso lar acolhe as crianças, assim como diversas outras colônias. Então, essa dúvida de para onde vão as crianças depois que elas morrem, depois que elas desencarnam, como que funciona esse espírito de criança tão ingênuo? Às vezes, né, ainda eram bebês. Como que isso funciona? A gente pode ficar tranquilo, a alta espiritualidade está cuidando deles. Nós, quando estivermos lá do outro lado, provavelmente vamos cuidar daqueles entes queridos nossos que podem passar por uma situação como essa. Então, não devemos ter um desespero. Nós, como pais, avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas, quando perdermos uma criança, nós temos que confiar, nós temos que ter fé. Elas estão amparadas, elas estão no local onde elas deveriam estar. Elas não vão ficar vagando por aí. Podem ter certeza disso. E aí, a gente a gente vai finalizar a palestra hoje com um conto que eu li, que é muito legal, que mostra a importância da educação, a importância dos valores morais e a importância da inocência e da riqueza e do amor infantil para conosco adultos, né? E essa passagem ela é muito curiosa. É uma família que tem o pai, a mãe, a criança como filho, já com seus 5, 6 aninhos, e o avô. O avô já bem velhinho, bem debilitado pela idade, mora com eles. Só que, como todos nós, né, a gente não aceita envelhecer. Então, muitas vezes nós recebemos conselhos, oferecem ajuda e a gente fala, não, deixa que eu faço sozinho. E por diversas vezes, na mesa do jantar, do almoço, oferecem para o vô, vô, deixa eu te servir. Não, não precisa. Deixa que eu consigo me servir sozinho. Mas a idade bem avançada, as mãos trêmulas, falta de equilíbrio, a visão já não é mais a mesma. Vez ou outra, num almoço ou num jantar, o que acontece com o vô? Ele derruba um copo, ele derruba o prato de comida no chão. Por quê? Porque ele ainda quer ter aquele controle. Não, imagina, eu consigo fazer meu prato de comida. Ele não dá o braço a torcer que não consegue fazer o prato de comida. E aí, determinadas refeições, acontece o que ninguém quer que aconteça. Cai o prato no chão, quebra o prato. E aí, repetidas vezes dessa situação, um dia o pai estava um pouco sem paciência, um pouco intolerante, e a hora que a cena se repete de novo naquele jantar, o vô tenta fazer o prato, após terem oferecido ajuda para ele, e deixa o prato cair no chão e o prato quebra. O que o pai fala? Chega, eu não aguento mais. Toda refeição, isso acontece, seja com um prato, com um copo, com uma xícara. Chega, já que você não quer ajuda, já que você não quer deixar a gente fazer o seu prato, te servir, colocar água no seu copo, eu vou resolver o seu problema. E aí ele desce para a garagem da casa e vai na oficina da casa, pega lá um pedaço de madeira e começa a entalhar o pedaço de madeira.
resmungando de forma brava, de forma rude. E nesse meio tempo desce a criança, vê o pai fazendo aquilo e pergunta: papai, o que você está fazendo com essa madeira aí? E por que você está tão bravo? Ah, eu estou bravo porque o seu avô é teimoso, ele está velho, não aceita que está velho, e toda hora ele quebra um prato e acaba com a nossa refeição, e eu não aguento mais. Então, já que ele não quer ajuda por bem, ele vai ter que aceitar por mal. E o que eu estou fazendo aqui é um prato de madeira. Porque assim, ele pode derrubar esse prato de madeira quantas vezes ele quiser no chão. Esse prato não quebra mais. Então é assim que vai ser agora. Já que ele não quer ajuda, ele vai ser obrigado a comer com um prato de madeira. Sem perceber, enquanto o pai resmungava, punha para fora toda essa frustração, toda essa raiva, ele não viu que a criança foi e pegou também um pedacinho de madeira e uma ferramentinha na mão. E aí, quando ele terminou de falar, de botar toda aquela coisa para fora, ele olhou para o menininho e falou: Ué, e você? Tá fazendo o que com essa madeira e com essa ferramenta aí na mão? Ué, papai, se você está fazendo um prato para o vovô, eu já vou aproveitar e vou fazer um prato para o senhor, porque o senhor também vai ficar velho um dia e vai precisar de um prato de madeira também, né? Então vejam, a inocência da criança, a reação mediante aquele exemplo. Qual foi a solução na cabecinha dela? Tolerar, respeitar, amar, cuidar, ter carinho, ter compaixão. Ou seja, às vezes a gente ensina as crianças diretamente, mas às vezes elas aprendem indiretamente. Diretamente. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, em homenagem ao Dia das Crianças de ontem, que ontem todos nós tenhamos tido um dia onde a gente pôde relembrar a nossa infância, relembrar a infância dos adultos que hoje nós conhecemos, sejam eles filhos, netos, amigos, irmãos, e guardar para nós essa essência e essa responsabilidade do que é ser criança, do que é cuidar de uma criança. Eu espero que eu tenha inspirado todos vocês e tenha feito aí jus ao Dia dos Pequeninos como o dia de ontem. Então, nós vamos estar fazendo a prece gostosa agora. Vamos fazer aquela prece que nos ajuda, que nos energiza, para que a gente possa estar este fim de semana com mais alegria, com mais harmonia. Eu mandei uma mensagem para muitos essa semana, pelo menos para nossos grupos, convidando a gente a estar numa fase de vibração positiva. O mundo está aí, confuso. Há momentos de dificuldade em relação a situações da natureza, intempéries que estão aí fazendo pessoas sofrerem. Existem guerras sem lógica, sem razão, acontecendo em vários passos, tudo por uma falta de, vamos dizer assim, de respeito ao humano. Tudo por ambição, por egoísmo, pela simples vontade de ter o poder e controlar. E nós podemos parar de alimentar isso. Eu acho que é corrente do que de nós estarmos ligados nesse momento, para vibrar por este planeta, para vibrar que as luzes possam chegar. Esse período de transição nos ensine, nos dê paz, nos dê um sentido maior e melhor da vida. E nos lembre todos esses conceitos que o Guilherme trouxe, implementamos agora há pouco, o exemplo que a Tânia deu,
tudo aquilo que nós estamos vivenciando possa se fazer paz dentro dos lares, respeito, compreensão, paciência, que a gente possa se educar cada vez mais para fazer que essa transição do país, do planeta, possa ser uma transição de amor, fraternidade, de solidariedade, de compreensão e da lembrança maior que o Cristo nos deixou, nos convidando a amar ao próximo como a nós mesmos. E que nós possamos entender isso, uma maneira de estar juntos, uma maneira de estarmos comungando este momento e não deixando as nossas casas serem invadidas por tanta tristeza e tanta desgraça, vibrando por aqueles que sofrem, mas mantendo o nosso espaço, foco de luz, para que junto com os nossos companheiros possamos gerando cada vez mais uma corrente de energia que vai purificando a cada espaço. Não vamos deixar a energia negativa invadir as nossas casas. Vamos trazer para fora as energias positivas. Esse é o mais importante e é o que eu convido todos vocês a fazerem. Então, nesse momento, eu peço a vocês que possam se colocar da melhor maneira possível. Você está na sua casa. Quem quiser colocar um copo de água na sua frente, pode fazê-lo. E nós vamos ajudar a todos a viver esse momento. Senhor, neste instante, aqui reunidos, unimos o nosso pensamento para vivermos através da oração um momento de eternização do nosso sentimento, um momento de pormos em prática aquilo que vós nos ensinaste, de podermos trazer para aqueles que nos cercam, encarnados ou desencarnados, a energia do amor, da paz, da compreensão e a força maior da evolução na caridade, na fraternidade, na compreensão, na paciência. Aprender que somos todos ainda pequenos caminhantes nessa jornada. Possamos compreender que ainda é muito a ser caminhado, há muito a ser andado e muito a ser aprendido. E através de vossos mentores maiores, nós neste instante sentimos a vossa energia percorrendo a todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, iluminando cada um dos nossos centros nervosos, trazendo-nos paz, harmonia, equilíbrio, trazendo-nos, acima de tudo, muito amor no nosso coração. Vibramos neste instante, Mestre, pelas nossas casas, onde estamos nesse momento. Estamos protegidos, que nós possamos estar recebendo nesta casa uma energia maior, uma energia de paz, uma energia de luz, que ilumine a todos os seus recantos e que a transforme num foco de luz que vai percorrer a tudo que a cerca. Vai energizar nossos vizinhos, vai enviar luz aos nossos familiares distantes, vai enviar luz àqueles que nos acompanham, que são nossos amigos de jornada, vai enviar luz para aqueles que trabalham conosco no sustento do dia a dia,
vai enviar luz para este globo maior, este planeta, que ele possa novamente estar sendo cercado de uma energia de paz e de luz, que ele seja mais uma vez o planeta azul, o azul da paz, da harmonização, do equilíbrio, do aconchego, aonde ele nos estimula ao crescimento, ao desenvolvimento e traz na sua natureza a força de demonstração de renovação que essa natureza nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este instante em que nós vibramos juntos, por todos aqueles que necessitam de apoio moral, espiritual ou físico, aonde quer que estejam, nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que estejam nas penitenciárias, aqueles que estejam nos asilos, nos orfanatos, por aqueles irmãos que estão ao relento pelas ruas, embaixo das marquises, dos viadutos, por aqueles irmãos que estão sofrendo as agruras da guerra e vivendo a dor, o medo, a inconsequência de outros. Vibrando neste instante, Mestre, para que sejamos arautos da sua vontade, da sua energia, e possamos estender a nossa mão a todo aquele que necessita. Que a paz possa estar em nosso coração e no coração de todos aqueles que nos cercam. E que nós possamos sempre levar a palavra fraterna, amiga, a palavra de acolhimento, aquela palavra que todos nós gostamos de receber e que ela possa ser veiculada a todos aqueles que necessitam. Que a paz esteja conosco e que nos ilumine cada vez mais, no agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois vós sois o poder, a glória e a majestade na vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz esteja com todos vocês.